Fala pessoal, tudo certinho por aí? Nosso curso está a todo vapor, né? Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre manejos de comportamento problema. Aqueles comportamentos que atrapalham a aprendizagem da nossa criança, do jovem, do adulto. Vamos dar uma olhadinha nessa aula, estudar bastante e bora lá pro vídeo. Bom, entendido que quais são, né, as habilidades básicas e quais são os caminhos que você vai trilhar para auxiliar nesse tipo de treino, agora a gente precisa discutir um pouquinho sobre manejo de comportamento problema. Quais são os comportamentos problemas principais, né? Nós temos no instrumento VibMap 24 comportamentos lá que são entendidos como barreiras comportamentais e que, portanto, são comportamentos problemas. Mas das 24 barreiras comportamentais, tem 4 ali que são mais importantes que a gente focalize a nossa atenção, que são os comportamentos autolesivos, heterolesivos, comportamentos de destruição de propriedades e comportamentos autoestimulatórios. E eu vou incluir aqui um quinto, né, eu falei 4, mas vou incluir um quinto, que são os de defensividade sensorial. Então vamos focar nesses daí. A gente sabe que o comportamento, por exemplo, que é chamado de CIB, que é o comportamento autolesivo, ele acontece, como eu já contei em outra parte do curso, com dicas, né, que a criança vai dando, que o jovem vai dando, antes de chegar lá num pico de uma crise de comportamento autolesivo. E o mesmo acontece com todos os outros comportamentos que eu te falei, tanto de autoestimulação, quanto de defensividade sensorial, quanto de heterolesão, quanto de destruição de propriedades. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. A gente tem um paciente em supervisão que ele, antes dele bater na terapeuta, a gente não sabia disso, né? A gente fez o que eu vou te contar que é para fazer. Ele sempre batia, colocava atividade, ele batia na terapeuta, fazia alguma coisa, empurrava a mesa, rasgava a atividade. Era assim um caos, ele não fazia nenhum tipo de atividade, tinha uma recusa, comportamento que a gente chama de fuga muito grande da atividade. E aí o que eu pedi para a terapeuta fazer? Que eu estou pedindo para você usar a sua técnica de observação e registro agora para fazer, que é registrar pedacinho por pedacinho do comportamento dele, ou seja, tudo que ele faz antes de fazer o comportamento de bater, certo? Então a gente percebeu que ele falava não, que depois ele fechava, né, tinha um fechamento da expressão facial, que ele começava a olhar para os lados, começava a ter uma agitação um pouquinho maior, psicomotora, né, então começava a ficar um pouquinho mais agitado, e o último comportamento que ele tinha era como se fosse um grunhido, né? Fazia uma coisa mais ou menos assim, e depois que fazia isso vinha a porrada. Eu falei para as terapeutas o quê? Vamos pegar o comportamento de olhar para os lados e já ceder. Ou seja, eu estava ensinando para ele um comportamento de fuga e esquiva mais apropriado, para que ninguém apanhasse mais. Então, colocou a atividade, ele já começou a emitir qualquer um desses comportamentos, a gente já removia e propunha uma coisa que ele aceitasse, né? Um jogo, alguma coisa assim. Djalma, você está ensinando o cara a ser um demoninho, né? Um capetinha que só faz o que quer, né? O reizinho da casa. Não, eu estou ensinando ele pedacinho por pedacinho até chegar onde eu quero. Ensinei ele que quando ele olha para o lado, ele consegue remover, ele vai começar a olhar mais vezes para o lado e não vai te bater. Aí depois eu começo a atrasar isso, e a tendência é que ele pule para um próximo comportamento, e vamos imaginar que o próximo seria, e como foi, né, o grunhido. O grunhido é um tipo de vocalização, que eu consigo trabalhar com um procedimento que se chama treino de comunicação funcional. Olha que fantástica essa ciência que você está se metendo. Ela tem treino para tudo, não dá para você inventar muita coisa hoje em dia, porque tudo tem treino. O treino de comunicação funcional pressupõe que eu vou pegar qualquer coisa em termos de comunicação e dar função para ela. Então pegamos o grunhido
e começamos a dar função. Enquanto isso, a fono, fantástica fono que trabalhava nesse caso, começou a refinar o grunhido para virar não. Então a gente foi reforçando, né? Quando eu digo reforçando é apresentando a consequência que aumentasse a probabilidade do grunhido acontecer mais vezes. O cara nunca mais bateu, tá? Já fica aí a dica. Aumentando o do grunhido e junto com isso a fono do som que ele emitia, ela estava transformando o não. E esse cara começou a falar não para as coisas que ele não queria. Olha só que mudança fantástica de comportamento. Ao invés de bater, eu falo não. Que nem você, que nem eu. Eu falo não para as coisas que eu não quero. Isso daí é ensinar o autista a falar o que ele não quer. E fugir de atividades, né? Uma criança neurotípica na sala de aula, eu te pergunto, o que ela faz para escapar de atividade? Vou dar alguns exemplos de coisas que você pode reparar aí. Ó, ela pede para apontar o lápis e vai lá no canto e fica apontando o lápis até virar um toquinho, o lápis. E acha que é porque ela gosta de apontar o lápis, ela pode até gostar de apontar o lápis, mas é principalmente para não estar na mesa fazendo atividade. Quer outra coisa que um neurotípico faz na sala de aula para não fazer atividade ou atrasar a atividade? Professora, posso ir no banheiro? Quem nunca, né? Quem nunca pediu para ir no banheiro só para dar um rolê? Ou, uma coisa que eu vejo muito no meu filho, que ele adora, seu dia do ajudante. Olha que fantástico. No dia do ajudante, ele ajuda a entregar as atividades, ele ajuda a fazer um monte de coisa. Além de ter o reforçamento positivo ali, tem um reforçamento negativo. Ou seja, ele remove da vida dele um monte de coisa que é chata. Porque, gente, vamos ser sinceros, fazer atividade é gostoso? Pode até ser, né? A gente faz de tudo para ser. Mas é muito mais gostoso estar brincando. É muito mais gostoso estar fazendo outras coisas, assim como trabalho. Eu gosto do que eu estou fazendo aqui agora para você e para mim. Né? Não vou ser hipócrita de dizer que é só para você isso daqui. Isso daqui é para todos nós. E eu gosto de fazer isso. Mas, com certeza, adoraria estar sentado na frente do mar, tomando uma caipirinha, de boa, tranquilo, num sol. Seria muito mais gostoso. Se eu tivesse a opção entre escolher uma coisa ou outra sem prejuízos, estaria lá, com certeza. E você também, que está aqui estudando. É gostoso estudar? É. Mas duvido se alguém falar assim para você, olha, ao invés de estudar, deixo você uma semana num resort em Cancún, no México. O que você vai preferir? Estudar, lógico, né? Então, assim, as crianças também. E a criança neurotípica, ela vai criando artifícios. Posso ajudar meu colega? Quando eu estou ajudando o colega, eu não estou fazendo o meu. Ai, passou na sala da coordenadora tia Patrícia. Ai, eu vou lá dar um oi para tia Patrícia. Ai, que fofinha que ela é. E chega na reunião, na regência, fala para os pais, seu filho é super educado, ele gosta, super atencioso com todos na sala de aula, com a coordenação adora ela ou ele, que vai lá falar oi e tudo mais. Só que na verdade ela está emitindo um monte de comportamento que é de fuga e esquiva, para escapar de atividade. E que acaba ganhando coisas. Porque ninguém foge, que nem eu. Imagina eu fugindo daqui da aula. Eu fujo, abro a porta ali e saio e fico parado que nem um robô sem ganhar nada? Não. Eu fujo para ter acesso também a coisas que são maneiras, a outras coisas. Então entenda o que eu estou te contando. A gente tem que ensinar os jovens, as crianças, jovens e adultos autistas a escaparem de um modo apropriado das atividades. Ah, mas aí ele vai ficar escapando sempre. Não, não é assim. Depois que eu ensino ele a falar não, eu começo a ensinar ele que nem todas as atividades que ele fala não são interrompidas. Isso de um jeito devagarzinho, sem deixar o comportamento de bater aparecer novamente. Sempre partindo daquela premissa, eu vou observar o comportamento
e entender quais são os comportamentos precursores do bater. O não é precursor do bater, então eu atendo o não e crio um novo comportamento, né, com procedimentos do tipo DRA, reforçamento diferencial de comportamentos alternativos, para que ele possa emitir outro comportamento no lugar do não, que não seja bater. E que ele ganhe tolerância com atividades de turno, jogos que é minha vez e sua vez, são perfeitos para que você ensine ele a ter tolerância, de esperar a vontade dele. Então a gente aumenta a tolerância dele em atividades, assim como você dar negativas para coisas que são corriqueiras, que não vão gerar o bater, mas faça tudo isso de um modo orientado pelos seus terapeutas, pela equipe que atende seu filho, seu aluno ou aquele que você cuida. Isso serve para destruição de propriedades, isso serve para heterolesivo, isso serve para autolesivo, e agora nós temos os dois últimos, que é autoestimulação e defensividade sensorial, que eu quero que você vá até a TO, que tenha certificação internacional em integração sensorial, e trace um plano para que desenvolva-se a parte sensorial dele. Então você vai, na sua observação e registro, identificar quais são os estímulos que mais ferem essa criança, para que ele não fique na defensiva do mundo, e os estímulos que ele mais busca em nível de estimulação, de autoestimulação. Autoestimulação, por exemplo, um garotinho que a gente atendia, que ele sentava na bola de pilates, né, aquela bola que tem na sala da TO, e fazia uma autoestimulação peniana. A gente conseguiu, com a integração sensorial, dar uma organizada na parte sensorial dele. Não tem estímulo, comida, brinquedo que fizesse a competição com o prazer que ele sentia estimulando o pipi. Então o que a gente fez? Inseriu um circuito de atividades baseados numa economia de fichas que ele poderia ter acesso à autoestimulação de um modo apropriado e com tempo reduzido, que a gente foi reduzindo gradualmente o tempo, e inserindo regras para o uso da autoestimulação. E que com isso chegou num ponto em que passava dias que ele não se autoestimulava. E eu pergunto para você, você se autoestimula em algum momento da sua vida? Em vários momentos. O problema está no quão é socialmente adequado o modo como você se autoestimula. Então pense muito bem sobre essas questões, mas não faça nada em termos de manejo de comportamento problema sem orientação, beleza? Então bora lá!